Maravilha, maravilha estarmos aqui novamente. O congresso é sempre uma marca nesses últimos anos na minha memória, e principalmente quando eu penso na programação do ano, eu sei que antes do Natal a gente tem um momento especial para recordar que nós somos pessoas felizes, mas que precisamos alimentar o nosso ser feliz. Eu só não estive no primeiro ano, então desde o segundo até o oitavo, eu tenho acompanhado esse movimento de felicidade. E essa vez eu tive a oportunidade de poder acompanhar desde ontem de manhã, desde o começo até agora, ficando presente e percebendo esse movimento acontecer. Quem é que estava aqui, aliás, quem estava aqui o ano passado, por exemplo? Ok. Quem não estava aqui o ano passado? Olha só, é sempre mais quem não do que quem sim, porque esse movimento vai seguindo, vai seguindo. Para quem já esteve aqui outras vezes, sabe que todo o processo ele te leva, mesmo repetindo aquilo que você já viveu, a encontrar coisas que você ainda não tem vivido, por mais que as tenha encontrado. Quem chega a primeira vez tem uma iniciação em alguma coisa que ainda não tinha alcançado. Eu não sei se vocês sabem. Tem gente que não consegue vir no Congresso da Felicidade. Não porque não tem dinheiro, mas porque não tem coragem. Porque ser feliz é também uma opção. Obrigado. E aí hoje, juntamente com o Nilo e o Rogério que me acompanham, através de falas, de canções, eu queria chegar mais perto de ti, para que tu possas chegar também mais perto de ti. Porque assim, se existe uma riqueza nesse mundo, a cada dia encontrar uma parte de mim que eu não sabia. A maior riqueza desse mundo é se conhecer de tal forma que lá pelas tantas eu vou perceber que a minha existência revela a minha essência. Isto é, o meu jeito de viver, ele vai mostrar quem é o meu ser. E eu queria, aproveitando todo o clima de amorosidade que a monja deixou aqui, começar a cantar juntos 3 frases. Eu sou um ser divino. Eu sou imensamente amado. Eu mereço estar aqui. Eu sou um ser divino, pois de lá foi que eu vim. Imensamente amado, porque eu te encontrei. Eu mereço estar aqui, porque tem um lugar que é somente meu. Eu sou um ser divino, divina, imensamente amada, amada. Eu mereço estar aqui, eu
divino. Eu sou um ser divino. Divina, fala, fala. Imensamente amado. Amado, eu mereço estar aqui. 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 Deixa eu cantar pra você. Você é um ser divino, divina, imensamente amado, amado, acredita nisso? Você merece estar aqui, você merece estar aqui, você merece estar aqui, você merece estar aqui. Pensa numa pessoa querida, alguém que tu ama muito. Canta pra ela. Você é um ser divino. Vamos. Você é um ser divino, divina, imensamente amada, amada, imensamente amada, amada. Você merece estar aqui. 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 Você merece. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Olha pro lado e canta. Você merece estar aqui. 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 Bate palma e canta, eu mereço. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Pois eu mereço estar aqui. 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 Por que eu mereço estar aqui? É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor, e não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem, outros consolam. Eles vêm pra dizer quem eu sou. É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontra com outras que também conhecerão amor, e não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem, outros consolam.
mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Uma coisa que eu sempre fiz aqui, hoje vou fazer também. Isso vai te conectar imensamente mais do que conexão você tem. Olha do lado de quem você sentou e vê se tem cabimento. O que vocês estão falando? Alguém quer mudar de lugar? Não muda. Quem está distraído tem gente do lado, mas quem está atento não tem gente do lado. Tem um anjo para esse instante. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a terra subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Vai você, vai. Tem
nota se você não está muito de acordo com o anjo que você tem do lado. Sabe uma coisa? Tem anjo de todo tipo. E cada anjo cuida como pode. Sabe aquela pessoa difícil? Ela não é maldosa, ela só tem uma coisa estranha. O anjo dela não bate com o teu. Daí o que eu faço com ela? Não faz nada. Reza para que o anjo dela encontre um outro anjo que bata com o dela para deixar o teu em paz. Não tem nenhum lugar escrito que a gente tem que se dar bem com todo mundo. A gente tem que amar todo mundo, desejar a melhor coisa para todo mundo, porque tem gente que é fácil se dar bem, aquelas fazem parte da minha egrégora. Isso aqui é uma egrégora. Quem são as pessoas, aqueles anjos mais perto que você tem na vida? Porque essas pessoas, além de saber como você vive, elas também sabem o que a tua vivência revela. Essas pessoas não só sabem o que você faz, todo mundo faz, mas essa pessoa sabe inclusive o que a partir de ti é semeado, é crescido, colhido e distribuído. E aqui uma coisa muito legal para se dizer: não tem como crescer sem se observar. Se você se observar demais, você não faz nada. Se você nunca se observa, você faz muito, mas não se compreende, porque tem que ter um eu que vive e o outro que me interpreta. Esse outro que a todo instante ele me diz o que realmente está sendo revelado a partir de mim, ou que me diz que aquilo que eu estou vivendo não faz parte de mim. Vocês estão me olhando de um jeito estranho. Verdade. Vocês conhecem pessoas? Vocês conhecem pessoas que caminham assim, não? Tu acha que ela está caminhando? Ela vem vindo. Dá vontade de dizer, volta logo, que não dá tempo. Mas você conhece também uma pessoa 1000 por hora, que você pensa, tá, ela vai parar quando? E quando ela parar, vai olhar para ti e falar, oi, mas como oi? Eu já te dei oi, mas ela não te viu porque ela correu. Tu acha que isso é o quê? Um jeito de caminhar? Não. Um jeito de viver. Tem pessoas que vivem daquele jeito, outras pessoas que vivem desse jeito. Mas qual é o problema disso? Que elas fazem muitas coisas, mas facilmente elas se perdem. Ou no passado, um pé grudado no passado que não me deixa seguir porque estou machucado. Ou então, lá na frente, o ansioso, não sei se ele corre uma coisa que ele viu, o diabo que ele está louco para ver. Só que esse também é um jeito de morrer. Dificilmente esse devagar vai morrer depressa. Teria sido a única coisa que teria feito depressa. E aquele provavelmente não vai morrer devagar. E ele vai morrer estranho, porque ele mora aqui, mas ele funciona lá. Ele aconteceu uma coisa estranha lá, ele volta para ver o que está acontecendo aqui. Estão fazendo o velório dele, ele morreu, ele não sabia, porque no dia que ele morreu, a morte passou na casa dele, ele não estava em casa. O que aconteceu? Ele não processou a experiência. Aquele morre em prestação. No último dia ele paga a última. Por quê? Porque tem uma coisa assim, ó. Se eu fico aqui, eu posso tanto me enxergar vindo de lá, e posso também perceber onde a vida vai me levar. E quando eu enxergo o que vem de lá, eu oro e agradeço tudo o que eu encontrei e todas as pessoas pelas quais
de um jeito ou de outro, na vida delas eu passei. E quando eu olho para frente, eu não preciso ter medo de quem eu vou encontrar, porque se eu encontrei tantas pessoas e eu soube lidar, não vai ser diferente lá, até mais fácil, porque daqui eu já aprendi muita coisa. Ficar presente, estar aqui nesse instante é uma maravilha e é também condição de crescer. Cante comigo uma coisa. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, morrer na solidão. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer disso. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. A letra é ótima. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco, pô, ou morrer da solidão de coração. Por isso é preciso ter cuidado, para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, vai, vai. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Trevisol, já me perguntaram, Trevisol o que é saber viver? 30 anos atrás eu não sabia dizer. Agora que eu já passei de 60, arrisco falar. Eu imagino que saber viver é saber conciliar dois polos de nossa vida: os sonhos que eu carrego e os medos que eu encontrei. Não tem ninguém que pode roubar o seu sonho a não ser os medos que você carrega. Na barriga da mãe a gente teve medo de ser rejeitado. Na hora do desmame a gente teve medo de ser abandonado. Logo em seguida, na hora da autonomia, a gente teve medo de ser envergonhado, humilhado. Logo em seguida a gente começou a ter medo de ser traído. Eu jurava que eu era o príncipe da minha mãe, até descobri que o príncipe da minha mãe era o meu pai. Depois, tenho medo de ser injustiçado. Nossa, o jeito de ser injustiçado é muito duro. E aqui que eu quero te falar. Não tem coisa que mais te dói do que não ter sido enxergado por quem dizia que te amava e que tem te amado. Ser decifrado de forma errada lá no começo da estrada. Sim, porque na infância o que a gente mais espera é ser olhado e em seguida a ser bem interpretado.
Quem foi que mais te viu de pequena? De pequeno, quem foi que mais te olhou? E quem te olhou, o que foi que te deixou? Porque olhares na infância não são olhares, são mantos sagrados quando os olhares são amados, ou são redes que nos amarram quando os olhares chegam machucados. Quem foi que mais te viu? Qual é a pessoa que tu acha que mais te viu? O que tinha essa pessoa? Qual foi o professor que mais te marcou na tua caminhada acadêmica? Eu falo para muitos professores durante o ano, muitos. Qual é o melhor professor? Nem era o que mais sabia. O melhor professor é aquele que quando eu te olhava, te via, e tu se sentia interpretada, compreendida e amada. De quem você aprendeu? Daquele que te enxergou. O outro você esqueceu quanto antes, porque ele era importante até fazer a prova. Depois não precisava mais. Aquele que te viu, ele é muito mais do que um professor. Ele é um educador, um mestre que te iniciou no ser bem olhado, no ser compreendido. Quando eu era pequeno, vou contar uma história que aconteceu comigo. Meu pai, uma manhã de domingo, eu tinha 8 anos, falou assim para mim: vê se cuida das crianças, que a tua mãe e eu estamos indo visitar os nonos. Faz almoço para eles e cuida deles, até de noite a gente volta. Os meus avós moravam a uns 2 quilômetros da minha casa e moravam perto, as famílias da minha mãe e a família do meu pai. Na época eles não tinham carro, né? Eles namoravam quem tinha perto. E aí eles se acharam ali do lado. Eu não me lembro que comida foi que eu fiz para os meus irmãos, minhas 2 irmãs e meu irmão mais novinho de 2 anos. Agora eu me lembro muito o que aconteceu depois do almoço, quando nós fomos brincar no lajeado. E esse lajeado era molhado, tinha um limo, fácil de cair. Eu estou com meu irmãozinho aqui, e a minha irmã que está lá do lado de lá, ela começou a chegar e parecia que ela ia cair, para não cair, ela se gruda em mim, e o meu irmão, puf, caiu estatelado na laje e não se mexeu. E me deu um pavor. E juntei ele, não tinha jeito. E aí eu vi que tinha um riacho pequenininho do lado. Me lembrei da minha mãe quando eu era pequeno. Me lembrei da minha mãe quando tinha uma choca que não se mexia, uma galinha choca. Ela enfiava dentro da água e a choca se mexia, não. E aí me veio e enfiei na água. E aí ele e voltou. Foi um alívio. Só que assim, ó, como é que eu falar pro pai e a mãe isso? Aí nós combinamos, ninguém vai contar nada. Chegou de noite, na hora da janta, parecia um velório. Porque o meu viver precisa revelar o meu ser. Como é difícil mudar, escutava ontem o Rossandro falando, como é difícil mudar a ideia que eu tenho de mim, se o conceito que eu guardei é de quem me olhou lá no começo, e os que me olharam no começo eram aqueles que mais me amavam, mas eles tinham feridas, eles tinham dores, e aquelas dores, elas ainda ali estão. E o que é interessante, eu vou te dizer aqui de um jeito simples, muito simples. Não tem como se humanizar sem doer. E se você não é ajudado enquanto dói, vai sofrer. Doer é necessário para se autoprocessar. Sofrer é a dor
de quem se estagnou aonde mais doeu. Quando é que eu me liberto disso? Só lá na frente. Porque, por incrível que pareça, na infância, graças a Deus, até os 10, 12, a gente parece que não dói. Depois vai doer quando a gente começa a pensar no que doeu. É interessante. Se você quer saber quem você é, nunca vai ver depois dos 10. Se lembra o máximo possível de coisas lindas e boas de você. E lembra o máximo possível, tipo, lugares que eu ia e o que eu gostava, pessoas que eu amava, outras que eu detestava. O que é que eu mais fazia quando eu tinha um tempo para fazer? Porque aquilo revela o meu ser. Aquele é teu ser divino, que veio plenamente divino, entra no humano e para se humanizar, empresta o divino para dar conta com aqueles que ali te cuidam. Os teus pais, eles tinham uma condição divina, mas eles tinham já um caminho humano. Mas ao caminhar humanamente falando, eles se machucaram, e quando tu chegou eles já estavam muito machucados. Só que a tua alma sabia, só tu não sabia. E a gente sabe muito mais tarde. Quer que tem uma criança em casa abaixo de 10 anos? Levante a mão. Maravilha. Se ela olhou para sua cara e falou feia, leva a sério. Porque nessa idade elas não têm máscara, elas simplesmente são. Nós temos um menino de 10 anos. Esse tempo atrás me perguntaram se eu acredito em vidas passadas. Eu disse sim. Só nessa eu já tenho umas 4 ou 5. E esse último tempo com ele eu aprendo muito. Aprendo muito. Porque a criança não tem filtro. Não tem filtro. Você era assim. Lá a gente era ainda muito divino. E com a história de a gente estar aqui nesse mundo, a gente teve que começar um processo de individuação, uma palavra técnica de psicologia. O processo de auto-identificação, em outras palavras, de materialização do meu ser no mundo, para que eu possa, nesse mundo, funcionar. E daí, no passar do tempo, me ocupei tanto em estar aqui, que eu esqueci de onde eu vim. Porque James Hillman, um grande seguidor de Jung, dizia que quando a gente vem, a gente tem que se encaixar. Se eu me encaixar demais, eu estou frito. Se eu não me encaixo, também estou frito. Quem que diz que o esquizofrênico é doente? Ele é só um cara mal encaixado. E quem que diz que o materialista é ateu? Ele se encaixou demais, somente. As crianças que estão vindo agora estão se recusando a se encaixar demais. O autismo, o TDAH, que ontem nós tivemos a oportunidade de escutar a doutora, não? Estava de vermelho ontem, explicou, nós somos assim. Os filhos que vêm agora, eles vêm muito diferente de nós, que éramos da outra época. Tu não sabe quanto querida tu eras até os 10. Quanto querido você já foi até os 10. Também agora também você é. Você precisa de um congresso de felicidade para notar que você é feliz. Por isso que as crianças ficam em casa, elas não precisam. A gente é querido de grande, mas não precisa me esforçar para ser de pequeno. Não. Que maravilha. Aliás, vamos lembrar o nosso tempo de criança. Fantástico amigo, que bom estar comigo. Vamos voar novamente, cantar alegremente. Tantas crianças já sabem todas as
papai, nesse instante eu estou crescendo. Olha a pergunta. Eu disse, claro, meu amor. Mas como é que eu não sinto nada? Eu disse, eu também estou envelhecendo e não sinto nada. Ele disse, tu sente sim, tu te queixa dor nas costas. É que ainda ele não dói a dor da vida. Mas ele já sabe que Deus está com ele. Porque quando ele fala, se nesse instante eu estou crescendo, ele está sabendo já que a vida não tem férias, que nunca ele está sozinho, mesmo quando distraído, que tem um pano de fundo. Você sabe, vida é amor, amor é Deus, Deus é amor, Deus é vida. Mas também há pouco tempo, ele estuda numa escola montessoriana, que a gente pode levar a criança na mesma sala de aula a hora que quiser. E eu tinha demorado para levá-lo, quem leva é sempre a Inês quase. E eu, quando eu volto, estou levando para a escola, ele falou assim, eu falei assim, meu amor, eu quero te levar dentro da escola, lá, quero dar um oi para a professora. Ele disse, não, não vai, não. Papai, não. Eu disse, mas por que não, cara? Não, não, papai, é mico. Me solta aqui na frente da escola. Eu pensei, se é mico nos 10, com 14 vai ser um elefante. E de fato, porque agora ele começou a sair daquele estado de bem-aventurança que ele era plenamente quando estava com Deus e que também viveu quando estava com os pais, e agora ele tem que entrar no mundo. E daí chega a hora da adolescência, que é muito duro. Gente, quem é que tem um adolescente em casa? Adolescência é um período de orfandade. O adolescente é órfão. Não posso mais ser criança como eu era, e ainda não sou adulto quanto eu desejo. Meus pais não são mais uma referência. O mundo ainda não me abraçou. Então aqui no meio tem uma trincheira aonde sobrou só os pares. É quando eu fico contigo. Te pergunto, para tu saber quem tu és, tem que agradecer muito aquelas 2 ou 3 queridas na adolescência que te ajudaram a suportar a ferida que doía muito na adolescência. Nós homens, aqueles guris, aqueles meninos, fizeram parte do nosso grupo, que nos faziam fortes, que agora os pais são uma lembrança, o mundo é um desafio. Eu estou aqui no meio, porque eu estou num processo de individuação, e isso dói muito, e a primeira coisa que me dói nessa idade é o coração. Eu sou da época dos menudos, que eram adolescentes que cantavam para adolescentes. Tem um pedacinho de uma música que chega a me doer cantar essa música. Eu te vi caminhando sem destino por aí, te vi chorar, escondendo o rosto pra ninguém notar tua emoção. Onde foi que a alegria se
foi que a alegria se perdeu e o teu sorriso aonde está? Se você quisesse abrir e falar para mim, fala que eu vou te escutar. Olha que dor que dá escutar isso de um adolescente para o outro. Orfandade. O que faz um pai que tem adolescente, uma mãe que tem adolescente? Fala pouco. Fala pouco. Você não é mais referência. Observa com quem mais anda. E a família das amigas, dos amigos adolescentes. Que aí tu sabe quem ele é. E o que tu tem para dizer de noite, vai perto da cama e te ajoelha. E ora. E as coisas que tu dirias durante o dia, com a tua personalidade, tu vai dizer de noite, com a força da tua espiritualidade. E isso chega lá. Depois disso, a vida parece que dentro da personalidade, do criar uma individualidade, parece que a gente teve um up assim, que é quando eu comecei a me apaixonar. Lembra como foi? Primeira paixão, parecia que a gente tinha descoberto Deus de volta. Que bom que era se apaixonar de alguém que é igual a mim, porque eu sempre fui amado por alguém muito alto além de mim. E agora eu posso amar aqui e receber de ti o teu amor. Ali a gente começa a perceber que nesse mundo também tem um jeito de amar. Que o amor não é só divino, que o amor também é humano, mas que a gente precisa exercitar, porque eu preciso na tua frente estar, me oferecer quem eu sou e te receber como você é. E aí a gente vai para frente. Que bonito, que eu acho que isso tem uma época que a gente é romântico mesmo. É só ali. Lembra de uma música romântica? Porque a gente tinha que observar os sinais. Agora o WhatsApp entrega de graça. Mas que bom que era saber quem ali estava. Mas olha uma coisa, só que isso não dura muito. Não é por nada que a gente entra em crise lá pelas tantas. Porque até então eu aprendi, elaborando meu ego, que a gente tem que ter na vida algumas coisas, algumas metas a serem alcançadas, umas pessoas queridas que serão nossas companheiras de estrada. A gente fez nossa casa, comprou nosso carro, a gente tem uma empresa, sei lá quem você é, chefe, sei lá, mas sempre te falta uma coisa. Por quê? Escuta bem. O divino que ficou embaixo do humano enquanto eu fui elaborando minha personalidade
Ele não vai me deixar em paz até que ele não venha para fora. Daqui um pouco nós temos o Natal. No dia 6 de janeiro a gente tem uma festa chamada Epifania, que é manifestação do Senhor. O que é isso? Chega uma hora que eu preciso me manifestar. O divino que está em ti, ele não se acomoda na cara que você criou, só porque você, um caráter, elaborou uma personalidade que você adotou. Você é mais de atacar ou de se retirar e depois ir devagar? Esse é o seu jeito de personalidade. O que ataca logo, em geral, é mais lá. O que vem vindo devagarinho é mais aqui. Mas são dois jeitos. Se você é mais lá, você é muito ativista. Se você é mais aqui, você é mais melancólico. Você é artista, você é alguém que tem muita facilidade em viver por dentro. Esse é um jeito aceitável para poder estar no mundo. Até porque o mundo, ele é esperto. Ele te dá profissões com aquele jeito, te dá profissões para esse jeito. O ideal é fazer esse movimento. Aquela moça que estava aqui ontem, daquelas 4 que falaram, que cantou aqui, vocês se lembram da Inês? Ela é minha esposa. Ano passado, quando ela teve essa emergência espiritual, ela perguntou para mim: se tu fosse eu, o que tu faria no meu lugar? E eu disse para ela: primeiro eu agradeço que foi tu. E segundo, eu disse para ela: no Antigo Testamento está escrito: quem vê Deus morre. Eu posso ir, mas tenho que saber voltar. Mas ela é mais para lá e eu parece que sou mais aqui. Até porque em geral o casal é assim. Já pensou 2 para lá, eles se matam da noite. E 2 aqui, eles não saem de casa nunca. O teu filho é aqui ou é lá? Se ele vem devagarinho e sereno e calmo, vai ser um artista certo, se você olhar bem para ele. Ou se não, um ativista nesse mundo certo, para transformar esse mundo. Precisa dos dois. E quando você consegue ser os dois, você está se elaborando. Quando no ano passado deu as enchentes lá no Rio Grande do Sul, obrigado, pode bater palma, pode bater. Aí a minha esposa organizou um monte de coisa lá para trazer, enfim, ajudar as pessoas, blá blá blá. E um dia eu disse para ela, eu disse: meu bem, que bom que está se movimentando tudo ali no Aloicos, não? Mas precisaria também gente que fizesse silêncio. Ela disse: mas como fazer silêncio uma hora dessa? Quem que resolve o silêncio agora? Eu disse para ela: eu prefiro fazer silêncio nesse tempo. E o que você vai colher do silêncio? Ela me disse: provavelmente depois dessa o gaúcho vai notar que ele mora no Rio Grande. E se você mora no Rio Grande, você tem que dar espaço para o rio, ajudar quem precisa, mas também buscar o significado do que ali tem. Tá, mas esses momentos difíceis, na vida, a gente tem muitos momentos difíceis. E aí tem uma coisa, nesse processo de personalidade, como foi tua espiritualidade? Geralmente nessa idade a gente tem uma religião, a gente tem uma crença e a gente segura nela, porque sabe, eu posso fraquejar, mas alguém vai me cuidar. Até porque quem nesse mundo te pediu para estar, também é o mesmo que vai no mundo te acompanhar. Não esquece nunca disso, que daí você não vai temer. Você lembra essa música? Eu vou tentar me lembrar. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
vida isso pode ser somente uma contenteza e não uma felicidade. Fico contente quando está tudo certo, fico triste quando está dando as coisas erradas. E aí por quê? Porque na personalidade é justamente isso. O ego precisa fazer sucesso. E no fracasso é um desespero para o ego. Ele tem medo de degringolar, de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser traído e de ser injustiçado. É o medo que eu falei antes, da personalidade que eu carrego naturalmente. Por isso, quem é que já fez terapia nesse mundo? Eu levanto a mão. Olha só quanta gente fez terapia. Quem de vocês começou a fazer terapia antes dos 30? Vocês são evoluídos. Quando é que você começou a fazer terapia? Quando a cara que você inventou para dar conta do mundo fracassou. E o pior terapeuta que você encontrou foi aquele que tentou costurar de volta a sua cara. O melhor é aquele que te ajuda a tirar o peso do ego para você assumir o poder do divino que está em ti. E ali, se antes você acreditava num Deus da religião que você vem, agora você acredita misticamente num ser, independentemente de religião, onde ele estiver, esse ser, com os nomes diferentes que ele tem, lá eu estou. Porque na personalidade, você tem que lutar para se proteger. E quando você vai depois dos 40, na espiritualidade, você precisa abraçar tudo para conviver. Depois da personalidade, não tem luta. Não tem luta. E se tem um caminho nesse momento, é abraçar tudo de mim. Abraçar tudo de mim. O que não for abraçado não será transformado. O que não for abraçado e não foi transformado te deixa desequilibrado, pois em ti isso vai ficar dependurado. Toda pessoa desequilibrada tem alguma coisa ainda que não foi abraçada, não foi amada, não foi perdoada, não foi agradecida. Que o terapeuta que tu encontrar te ajude a integrar. Que a pessoa que você encontrou te ajude a perceber onde é que está o amor. Esse desconforto dá para cantar numa música do Capital Inicial. Vocês me ajudam? Meu caminho cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos em vão. Se você não entende, não vê. Se não viver, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te
como ir atrás e cancelar os erros, porque os erros são humanos e o humano, quando observado, interpretado e abraçado, me deixa mais evoluído. Quando eu aprender a enxergar os erros e permiti-los, eu me curo do narcisismo, fazer-me de Deus no lugar de Deus, ou me curo da depressão existencial, de achar que eu não mereço nada porque sobrou pior para mim na vida ao longo da estrada. As duas pontas que elaboram de um jeito muito escasso o significado da vida. Por isso que essa crise dos 40, ela revela primeiramente quem eu sou, nas escolhas que eu vou fazer agora. Se antes eu escolhia para me tornar alguma coisa, agora eu faço escolhas para sentir quem eu sou. Se antes fazia escolhas para armar uma grandiosidade dentro do mundo que me devora na minha pequenez, agora eu vou escolher aquilo que exalta o meu propósito. Eu vou ficar com poucas pessoas, aquelas que vale a pena. Vou fazer coisas que eu vim fazer. Vou gastar meu tempo em coisas que me dá prazer e que eu colho em forma de serenidade. Lembra que... Obrigado. Lembra que bom que era na pandemia, que a gente sabia que ninguém viria, e aí a gente podia ser quem a gente era, organizar como era para ser lá em casa, e a gente percebeu o quanto a gente organizava a vida para os outros, em vez de a partir de nós. Então, que maravilha vir por essa jornada. Quando o Rossano ontem fez a fala inicial, ele parecia falando o que eu vinha dizer, que isso vem de longe, a gente vem se curando. Você só é a ponta do lado de cá de tudo que veio antes. Então você engendra a dor que você pode curar, e você engendra o amor que você pode potencializar com os que vieram antes. E se você tem um filho, logo aqui você já se enxerga mais para lá de você. E se você é vó ou vô, você está 2 pessoas mais para lá, 3 pessoas mais para lá. Eu sou a ponta do lado de cá dos que vieram antes. E eu consigo impulsionar os que vêm depois de mim, através do amor, da presença. Por isso que mãe, como diz o Winnicott, eu acho que ele falou ontem também, se eu não me engano, mãe, a gente precisa internalizar uma suficientemente boa. Agora, vó não pode ser suficientemente boa, porque essa é a idade do amor. Aquela de antes era a idade das pernas correr para dar conta. Eu vejo minha mãe pegando o meu menino no colo, enchendo de beijos. Eu penso, por que não fazia assim comigo? É que ela não é mãe dele, ela é avó. Perguntei para ele por que se adora ir na nona, porque lá não tem regras. Tem uma letra, parece que ela foi feita para ser cantada depois dos 40. Quem não tem, canta bastante essa música, e quem já fez 40, continua cantando. Ando devagar, porque eu já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente
os olhos um instante, 2 minutos. 2 minutos, fecha os olhos. Vai lá na infância. Busca um dia que foi muito legal ser criança. Deixa eu te ver uma memória boa da infância. Observa o que está acontecendo. Um detalhe. Observa os seus pezinhos dessa idade. Suas mãozinhas. Mesmo que isso te comova, entra nisso. Te põe no lugar dessa criança. E experimenta a alegria de estar feliz. E se você está ali, uma experiência tão boa, deve ter também ali pessoas muito queridas. Das pessoas queridas que ali estão, quem é a mais querida? Te imagina indo na frente dela e observa como ela te olha. Aliás, como ela te ama. E deixa ela te amar de novo. Te entrega sem medo. Aliás, tu é criança, pede colo para essa pessoa. Pede colo. Sente ela te puxando para cima. Sente os braços, a pele, os cabelos. Sente dela o cheiro. E agora fica ali mais um instante. Deixa ela te amar muito. Tu também ama bastante. Se você tivesse que escutar uma coisa boa dessa pessoa, o que é que ela te diria? Deixa ela te falar. E se tivesse alguma coisa para dizer para essa pessoa, o que é que tu dirias? Agora dá um abraço bem grande, como dizendo assim, ó, te amo muito, fica sempre comigo, porque eu vou te levar comigo, mas também cuida bem de mim sempre. É o descer do colo. Não fique apegada, porque essa pessoa agora, você percebeu que ela está dentro de você. Vou contar até 3. Você dá uma respirada bem funda. 1, 2, 3. Respira. Solta. Isso. Vou contar até 3. Vai abrir os olhos. 1, 2, 3. Abre os olhos. Faz assim, ó. Se levanta, dá um beijo no lado de quem você está, depois senta que vamos terminar. Dá um beijo em ti. Se levanta, se levanta. Pronto. Era só uma pessoa, só uma. Esses abraços nas outras. Tudo bem? Certo. Desculpe a rapidez da experiência, mas não tem tempo. Tá bom? Senão eu ia te deixar um dia inteiro com essa pessoa. Porque se ela num minuto ela te faz chorar de emoção e de amor, tem que ser que ela é muito importante para ti. Leva a sério essa pessoa que te veio, porque ela não te veio, ela te está para te fazer tanto chorar. Ela te está.
Se ela ainda está nesse mundo, visita ela muito, anda muito com ela. Se ela está no infinito, invoca ela sempre que precisar. Não tenha medo de chamar, que ela está lá para inclusive te iluminar. Não tenha medo de fazer isso. Outra coisa, essa lágrima de amor derramada, você não sabe o quanto isso te deixa curada, porque toda lágrima de amor derramada, tipo essa, cancela muitas lágrimas de amor, de dor ainda não choradas. Quando você tem que ir na casa de uma pessoa difícil, passa antes na casa de uma pessoa fácil. Você chega forte lá no outro. Quando você tem que abrir uma sala escura do seu ser, passe antes nas salas já iluminadas, porque isso vai te fazer forte para dar conta, porque o amor é muito maior do que a dor. Se na personalidade a gente experimenta a dor para se tornar alguém nesse mundo, na espiritualidade a gente experimenta profundamente o amor, que vai dar sentido a tudo que eu passei nesse mundo. Quando eu descubro que o amor está em mim, qualquer dor vai ser entendida e vai explicar inclusive por que eu sou assim. Não tem como se compreender se eu não me espiritualizar, mas eu preciso abraçar o que me doeu, perdoar e agradecer com várias formas, não? Para sobrar somente quem sou eu. Porque aquela imagem que eu precisei, ela foi só um barco para navegar no mundo dessa humanidade. E o bom é que quanto mais a gente segue, tanto mais de volta eu venho. Se de manhã, quando nasceu o sol, lá pelas 9, no vermelhão do sol, você estava na barriga da mãe. Logo que o sol nasce, é como se você tivesse nascido. Lá pelas 9 horas, é a sua adolescência. Lá pelas 11, sua juventude alta. Lá para o meio-dia, 1h, é a idade dos 40, que é perigosa, porque você tem todas as direções e pode errar as escolhas, porque dali para frente você começa a descer, não no sentido de declinar, mas se auto-recolher para ir para o lado de lá. Eu já estou mais ou menos nas 3 da tarde. Cada um sabe em que idade está. E há 3 meses atrás eu vi o meu pai partir. É quando ele recolheu toda a luz e escureceu, e foi. Que chegue esse jeito para todos nós, que a gente teve uma jornada no meu ser, para compreender o divino que eu sempre fui, e que quando eu compreendi o divino que eu sou, eu me humanizei de tal forma que lá pelas tantas, não sei se sou humano ou sou divino. O humano é tão humano que se torna divino, e o divino é tão divino que se humanizou em mim. Sempre no congresso, de domingo de manhã, é a monja e eu. Hoje teve o maestro, que melhorou mais ainda a nossa manhã. E aí essa parceria com a monja, sou muito grato, porque a monja já trabalhou muito o seu eu, do jeito budista. E eu aqui, por muitos anos, por várias experiências, eu tento trazer presente para enxergar que tudo que você viveu não tem nada de errado e descartável. Que tudo fez parte para ser a maravilha que você é. E ó, não tem ninguém que te repete. Eu adoro olhar nos olhos das pessoas, porque nos olhos as pessoas são únicas. Nem gêmeos são parecidos nos olhos. Porque quando tu descobrir isso tudo, você vai notar
que felicidade, muito mais do que um estado de vida, é uma experiência profunda do despertar espiritual por trás do humano que eu me traduzi. Cada pessoa é um monumento de felicidade que, quando sair da extrema personalidade, vai brilhar e vai aumentar a força da humanidade. De todos esses homens que já passaram no mundo, para mim tem uma pessoa que me toca muito. Indiretamente eu falo em nome dele. E não importa de que tradição você é. Se você é budista, esse homem pode ser Buda. Mas eu, como cristão, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vai dizer, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. O céu e Deus, a nuvem branca que vai passando, a luz da terra e veja essa multidão vai caminhando. Essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Não poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Não senta mais hoje de manhã, não senta. Fica em pé. Ó, imensa gratidão por tudo que está sendo vivido e por aquilo que chegou até aqui agora. Porque o Congresso Felicidade é um processo humanizante que começou na manhã de ontem, como se fosse a minha manhã. E hoje já passou praticamente da metade da tarde. Ainda tem um momento de declínio, quando vai se fechar, para que você indo embora, você possa encarnar tudo que te tocou. Esquece o que eu te falei e fica só com o que te bateu, porque a gente muda não pelo que guarda, mas por aquilo que nós somos impactados. Qualquer coisa pequena que te impactou nesse momento, ou nas outras palestras daqui para trás, não fique em paz, até que você não decifrar isso para você. Por que é assim? Hoje de tarde, depois do almoço, nós estaremos ali fora, primeiro para autografar esse livro lindo da Inês e da companhia aqui. Cadê a Lígia? Está aqui a doutora. Está aqui a doutora que falou ontem de vermelho, que eu gostei muito. E nesse livro estão várias pessoas que falam justamente dessa crise dos 40, que é onde que a gente hoje chama tecnicamente de emergência espiritual. Que o caminho espiritual, ou você faz passo a passo, ou um dia você é arrebatada. Eu prefiro passo a passo, porque o arrebate, como eu disse, ainda bem que foi com a Inês, que não foi comigo, porque a gente não sabe se ficou louco ou se enlouqueceu de verdade.
E aí, detalhe, nós vamos autografar. Eu também tenho aqui os livros Labirintos da